Crescer em São Bento do Sapucaí sempre me pareceu sufocante. Uma cidadezinha de apenas 10.000 habitantes, onde todos se conhecem, onde os segredos têm vida curta e onde a igreja é o centro de tudo. Eu, Marina, 28 anos, sempre me senti como um peixe fora d'água neste lugar. Talvez seja por isso que fiz o que fiz. Ou talvez eu só estivesse procurando uma desculpa para o inexcusável. Tudo começou há 6 meses, quando voltei para a cidade para organizar meu casamento com Lucas, meu namorado de longa data. Lucas era o genro que toda mãe sonhava. Médico bem-sucedido, bonito, educado e, acima de tudo, temente a Deus. Nosso casamento seria o evento do ano, talvez da década, em São Bento. A primeira vez que encontrei o padre Antônio foi durante uma reunião para discutir os detalhes da cerimônia. Ele era novo na paróquia, tendo chegado há apenas alguns meses. Diferente do velho padre José, que me viu crescer, padre Antônio era jovem, carismático e, devo admitir, incrivelmente atraente. Marina, que prazer conhecê-la finalmente, ele disse, com um sorriso que fez meu coração acelerar de uma maneira que eu não sentia há anos. Seus pais falam muito de você. Ao longo das semanas seguintes, me vi inventando desculpas para passar mais tempo na igreja. Ensaios do coral, reuniões de planejamento, até mesmo me ofereci para ajudar na limpeza do altar. Tudo para estar perto dele. Nossas conversas iam muito além dos preparativos do casamento. Falávamos de literatura, filosofia, nossas dúvidas sobre a fé. Com o padre Antônio, eu me sentia ouvida, compreendida. Algo que há muito tempo não sentia com Lucas. Foi numa dessas tardes, enquanto organizávamos alguns documentos na sacristia, que aconteceu. Não sei quem deu o primeiro passo. Num momento estávamos discutindo Dostoiévski, no outro, estávamos nos beijando como se o mundo fosse acabar. Isso é errado, ele sussurrou, entre beijos. Mas suas mãos, explorando meu corpo com urgência, diziam o contrário. Eu sei, respondi, já desabotoando sua camisa. O que se seguiu foi uma explosão de paixão e desejo reprimido. Ali, sobre a mesa da sacristia, entre bíblias e paramentos, consumamos algo que ia muito além do físico. Era a realização de um desejo proibido, a quebra de todos os tabus que São Bento do Sapucaí representava. Depois, veio o silêncio. O peso do que havíamos feito caiu sobre nós como uma tonelada de tijolos. Padre Antônio se vestiu rapidamente, murmurando preces e pedidos de perdão. Eu, por outro lado, não sentia arrependimento. Pelo contrário, sentia-me viva como nunca antes. Isso não pode acontecer de novo, ele disse, evitando meu olhar. Mas vai, respondi, com uma certeza que me surpreendeu. E aconteceu. Repetidas vezes. Encontros furtivos na sacristia, no confessionário, até mesmo na casa paroquial. Cada vez mais ousados, cada vez mais frequentes. Era como uma droga e nós dois éramos viciados. Enquanto isso, os preparativos para o casamento continuavam. Lucas, sempre ocupado com o trabalho no hospital da cidade vizinha, mal notava minha distração. Minha mãe, por outro lado, não parava de comentar sobre como eu parecia radiante. É a graça de Deus brilhando em você, minha filha, ela dizia. Se ela soubesse. 2 semanas antes do grande dia, o inevitável aconteceu. Dona Cléo, a fofoqueira mor da cidade, nos pegou em um momento comprometedor na capela. O grito que ela deu deve ter sido ouvido até na cidade vizinha. Em questão de horas, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. A noiva e o padre, sussurravam nas ruas. Um escândalo, gritavam as beatas na porta da igreja. Lucas foi o último a saber. Quando finalmente o confrontei, sua reação foi de puro choque. Como você pôde? Ele perguntou, lágrimas nos olhos. Com um padre. Há 2 semanas do nosso casamento. Eu deveria ter implorado por perdão. Deveria ter dito que foi um erro, que estava confusa. Mas a verdade é que não estava. Pela primeira vez na vida, eu tinha certeza de algo. Eu sinto muito, Lucas, foi tudo o que consegui dizer. A reação da cidade foi rápida e implacável. Padre Antônio foi imediatamente afastado de suas funções e enviado para um retiro espiritual em algum lugar distante. Eu, por outro lado, fui deixada para enfrentar a fúria de uma cidade inteira. Meus pais, devastados pela vergonha, mal conseguiam olhar para mim. Minha mãe passava os dias rezando, implorando a Deus para salvar a alma de sua filha pecadora. Meu pai, sempre tão falante, agora se refugiava em um silêncio ensurdecedor. A igreja, que antes era meu refúgio, tornou-se um lugar proibido.
Fui oficialmente proibida de participar de qualquer atividade religiosa na paróquia. Excomungada, sussurravam alguns, embora eu duvidasse que o bispo tivesse realmente ido tão longe. As ruas de São Bento, antes tão familiares, tornaram-se um campo minado. Onde quer que eu fosse, era recebida com olhares de desprezo e sussurros mal disfarçados. Antigas amigas atravessavam a rua para não ter que falar comigo. A padeira se recusou a me vender pão, dizendo que não servia pessoas como eu. Foi nesse momento que percebi. Não havia mais lugar para mim em São Bento do Sapucaí. A cidade que me viu nascer e crescer agora me rejeitava completamente. Numa noite, enquanto empacotava minhas coisas, ouvi uma comoção lá fora. Um grupo de pessoas, liderado por Dona Cléo, estava na frente da minha casa. Carregavam velas e cantavam hinos, numa espécie bizarra de vigília-protesto. Arrependei-vos, pecadora, gritou alguém. Vá embora, sua destruidora de lares, gritou outro. Olhei pela janela e vi rostos conhecidos. Pessoas com quem cresci, que me viram dar meus primeiros passos, que celebraram minhas conquistas. Agora, elas estavam ali, me expulsando como se eu fosse uma praga. Naquela noite, tomei minha decisão. Não esperaria até o amanhecer. Com apenas uma mala e o coração pesado, saí pela porta dos fundos e caminhei até a rodoviária. O último ônibus para São Paulo sairia em meia hora. Enquanto esperava, sentada sozinha na plataforma vazia, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Havia arruinado meu casamento, destruído a carreira de Padre Antônio, envergonhado minha família e escandalizado uma cidade inteira. E ainda assim, não conseguia me arrepender completamente. O que senti com Antônio, por mais breve e turbulento que tenha sido, era real. Mais real do que qualquer coisa que já tinha experimentado em São Bento. Pela primeira vez na vida, eu tinha sido verdadeiramente eu mesma, sem máscaras ou pretensões. O ônibus chegou, roncando e soltando fumaça. Peguei minha mala e dei um último olhar para a cidade que deixava para trás. As luzes das casas brilhavam na distância, e por um momento, senti uma pontada de nostalgia. Mas então me lembrei dos olhares de julgamento, dos sussurros, da rejeição. Adeus, São Bento, murmurei, subindo os degraus do ônibus. Escolhi um assento no fundo e me acomodei para a longa viagem até São Paulo. Enquanto o ônibus deixava a rodoviária, senti um misto de medo e excitação. Não fazia ideia do que o futuro me reservava, mas sabia que, pela primeira vez na vida, era dona do meu próprio destino. As primeiras semanas em São Paulo foram um borrão de hotéis baratos e busca frenética por emprego. Meus pais haviam congelado minha conta bancária, sua forma de mostrar desaprovação, então eu estava por conta própria. Eventualmente, consegui um trabalho como garçonete em um café no centro. O salário era mínimo, mas era o suficiente para alugar um quarto minúsculo em uma pensão. Nas horas vagas, comecei a escrever. Não sei bem o que no início, apenas palavras soltas, desabafos, tentativas de entender o turbilhão que havia sido minha vida nos últimos meses. Foi durante esse período que recebi a única comunicação de São Bento, uma carta de Lucas. Diferente do que eu esperava, não era uma carta de ódio ou recriminação. Era triste, confusa, mas, sobretudo, compreensiva. Não entendo por que você fez o que fez, ele escreveu, mas espero que tenha encontrado o que estava procurando. A cidade não é a mesma sem você. Alguns ainda falam, mas a maioria já seguiu em frente. Seus pais sentem sua falta, mesmo que não admitam. Eu sinto sua falta, da amiga que você era antes de tudo isso. Espero que um dia possamos conversar e fazer as pazes com o passado. A carta de Lucas foi como um bálsamo para minha alma ferida. Não apagava o que eu tinha feito, mas me fez perceber que talvez, um dia, pudesse haver perdão. Quanto a Padre Antônio, nunca mais tive notícias. Às vezes, me pego imaginando onde ele está, se ainda é padre, se pensa em mim. Parte de mim quer acreditar que o que vivemos significou tanto para ele quanto para mim. Outra parte sabe que é melhor deixar o passado no passado. 6 meses se passaram desde que deixei São Bento do Sapucaí. A vida em São Paulo não é fácil, mas cada dia me sinto mais em casa nesta cidade gigante onde ninguém sabe meu nome ou minha história. Meus escritos, que começaram como terapia, evoluíram para algo mais. Comecei a trabalhar em um romance, inspirado, é claro, em minhas experiências. É uma história de amor, pecado, redenção e autodescoberta. Quem sabe, um dia, ela chegue às prateleiras das livrarias. E quem sabe, um exemplar encontre seu caminho até uma pequena cidade no interior de São Paulo, onde tudo começou.
Olhando para trás, entendo o choque e a decepção que causei. Entendo a dor que infligi a Lucas, a meus pais, a comunidade que me criou. Mas também entendo que aquela vida, aquelas expectativas, nunca foram verdadeiramente minhas. O escândalo que causei em São Bento foi o catalisador de uma transformação que, percebo agora, era necessária. Foi doloroso, foi traumático, mas foi autêntico. Pela primeira vez na vida, fiz uma escolha que era completamente minha, sem me importar com as consequências ou com o que os outros pensariam. Não me arrependo do que vivi com Antônio. Aqueles momentos de paixão proibida me ensinaram mais sobre mim mesma do que uma vida inteira de conformidade. Me arrependo da dor que causei, sim, mas não da jornada que iniciei. Hoje, sentada em um pequeno café no coração de São Paulo, olho pela janela e vejo uma cidade cheia de possibilidades. Não sei o que o futuro me reserva, mas sei que, seja o que for, será uma história escrita por mim. Talvez um dia eu volte a São Bento do Sapucaí. Não para ficar, mas para fazer as pazes com meu passado. Para agradecer à cidade que, mesmo sem querer, me empurrou para a vida que eu estava destinada a viver. Até lá, continuarei aqui, escrevendo minha história, um capítulo de cada vez. E quem sabe, em algum lugar, Padre Antônio esteja fazendo o mesmo.